Pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos começando um podcast, a gente vai tratar de um assunto um pouco sensível, um pouco delicado. Nós vamos falar sobre racismo. E eu convidei caras incríveis, a Rafa aqui para estar com a gente, a Abimael, o Caio, são pessoas excepcionais. E eu gostaria muito de tratar desse assunto, que você compreendesse isso com carinho, com amor e pudesse levar essas informações para o seu coração. Bom, eu acho que não tem como falar sobre racismo no Brasil sem esbarrar em umas centenas de outros assuntos, e o principal assunto que a gente esbarra é o racismo estrutural, é a composição do nosso país, é a formação histórica. O Brasil foi o último país do continente americano a acabar com a escravidão em 1888. E mesmo quando o Brasil acabou com essa escravidão, não foi vamos acabar com a escravidão, tá tudo bem. Teve uma pressão muito grande para isso acontecer. E essa população negra que foi liberta, ela foi colocada para fora dos seus empregos, das casas que eles moravam, e não foi dada nenhuma estrutura para esse pessoal. O que gera uma população negra afastada do que era o centro, da onde rolava o dinheiro, da onde estava a grana. E aí eu penso em vários números que vem na minha cabeça. 53% da população brasileira hoje se declara negra ou parda. Porém, vários números me fazem pensar. 70% da população carcerária no Brasil hoje é de negros. A cada 4 pessoas que se formam numa universidade, apenas uma pessoa é negra. Dos analfabetos, 5 vezes mais de analfabetos nós temos no Brasil do que de pessoas negras do que de pessoas brancas, declaradas brancas. Então a gente vai esbarrando numa série de coisas. Para a mulher ainda é pior. Tem um número que eu gosto muito de pensar e de me conformar e de reverberar ele no meu corpo, que é: de 2004 até 2014, o número de assassinatos de mulheres brancas diminuiu 32%, enquanto o de assassinato de mulheres negras subiu 62%. Nossa. E isso é muito alarmante. Sim. Então a gente esbarra em várias coisas que é o racismo estrutural no Brasil. Uau. Só fazendo um gancho aqui no que a Rafa falou, essa questão do racismo estrutural é muito importante a gente entender sobre tudo isso. Sim. Porque realmente essa separação desde 1888, ela intrinsecamente, de forma inconsciente, ela permanece até hoje. Por isso, sim, o racismo ele continua até hoje. Justamente. A diferença é que hoje ele tem voz. Justamente. E eu acho muito legal a gente entrar nessa questão de atletas que hoje, a maioria dos grandes atletas mundiais são negros. Sim. Isso é muito importante porque, por mais que o negro tenha começado essa corrida 300 anos atrás, hoje nós ganhamos voz através daquilo que a gente é bom, daquilo que a gente tem um dom, e aí a gente consegue explanar aquilo que a gente tem dentro e mostrar, não, nós realmente somos iguais. Sim, yes. Muito bom. A gente está numa mesa com 4 pessoas, nós temos 2 empreendedores. E, por incrível que pareça, eu ouvi um dado que 51% dos empreendedores no Brasil são negros. Porém, infelizmente, grande parte do faturamento de pequenos negócios e comércios não estão na mão desses negros que também empreendem no Brasil. E o empreendedorismo hoje move a nossa sociedade, ele move o nosso país, e nós temos que dar devida importância a isso. Né? O Caio falou sobre atletas, mas nós temos também grandes atores, grandes escritores que são negros. Nós temos um empresário, um empreendedor aqui no Brasil que é referência para todos os outros, chama-se Geraldo Rufino. O cara fatura milhões por ano, ele começou como catador de sucata e hoje ele representa, eu acho que a população negra que quer empreender, que quer gerar diferença dentro da sua sociedade, dentro da sua comunidade, né? E que quer estimular as pessoas ao redor a serem diferentes também, né? Porque o negro ele era rotulado. E eu acredito que ainda seja, claro, mas se as pessoas te olhavam e você era negro, ou você era um marginal, né? Ou você dependia 100% de algum benefício, enfim, né? A gente sabe que isso acontece. E eu acho que pessoas como essa, como Geraldo Rufino, como a Rafa, como a Abimael, que empreendem, que movem os seus negócios no nosso país, mostram que não é assim que funciona. Nós temos pessoas brilhantes, grandes médicos, grandes profissionais, grandes artistas, pessoas que significam tanto para a nossa sociedade, que têm projetos incríveis em comunidades carentes, que estimulam os jovens a terem uma visão de futuro, né? Ampliam aí o cenário em que eles vivem, que são negras. Então a gente precisa se atentar. Né? A Rafa também falou sobre feminicídio. Hoje é um dos maiores índices do Brasil e infelizmente a grande maioria
né, que passa por isso, que suporta isso, são mulheres negras, né? E a gente estava batendo um papo aqui, né, Bima, sobre o contexto social. Como um empreendedor, eu gostaria muito que você falasse da sua visão em relação a isso no Brasil. Eu tenho um ponto de vista um tanto quanto, acho que peculiar e particular, meu. Eu gosto de focar, tendo meus trabalhos, as minhas relações com as pessoas, no que nos une e um pouco menos no que nos divide. Uau. Porque eu acredito que você começa a focar em algo, você começa a reforçar algo. Sim. Eu acredito que existe a história no mundo, e cada lugar teve suas particularidades sobre racismos, diferenças, vários outros assuntos. Só que eu parto do princípio, nas minhas relações, de um parâmetro de igualdade. Eu acredito que quando eu coloco essa igualdade também na mesa, eu dificilmente não recebi isso de volta. Teve alguns casos específicos que eu não recebi isso, mas acredito que também se eu ficar me vitimizando demais, me colocando numa situação que eu preciso provar algo para alguém, isso acaba já me diferenciando, querendo provar algo. Então eu parto do princípio de tratar as pessoas por igualdade dentro do meu trabalho. Como teve casos específicos que eu não precisei agir de uma forma... E eu ainda assim usei esse parâmetro de igualdade. Teve uma situação específica que eu fiquei sabendo, a pessoa teve um preconceito contra a minha pessoa, foi um ato, até não foi de racismo, mas eu fiquei sabendo do preconceito da pessoa. E eu, diante daquilo, a pessoa nunca soube que eu fiquei sabendo dessa informação, e eu tratei a pessoa o tempo todo ali com amor, e eu cheguei até uma vez a ouvir, cara, olha, eu tenho pessoas que, e ele não sabia a situação, tem pessoas que são do meu sangue e não me tratam tão bem como você me trata. E eu acho que isso trouxe o olhar, mudou o olhar dele. Eu acho que as manifestações, os atos que a gente vê, eles têm uma importância muito grande, mas a gente também saber não inflamar, porque isso se inflama muito rápido, e saber lidar com a situação, acho que é algo importante, de levar para um lugar de igualdade, não de os negros precisam ser superiores porque eles já foram muito inferiores no passado. Eu acho que a gente é igual, entendeu? Sim. Eu acho que realmente você falou tudo. O que vai mostrar que nós somos iguais é a forma com que a gente se posiciona. As manifestações, elas têm que existir sim, mas da forma correta. Isso, quando o negro tiver a oportunidade de falar, ele tem que se posicionar da forma correta, não com um discurso de ódio, mas sim se impondo, realmente colocando a visão dele sobre aquele assunto. Muito bom. Existem formas de se manifestar, né? Existem formas de impactar as pessoas, né? Os manifestos são extremamente importantes, mas existem também formas de você impactar a sociedade, né? Que não competem a manifestações, apesar de elas serem muito importantes, ressaltando novamente. Eu sou professora de balé clássico, estudei para isso, trabalho com isso, porém, por mais que eu lute, ainda estamos num país desigual. Sim. A indumentária do balé clássico, a roupa do balé clássico tem várias normas e eu preciso usar todos os dias meia calça e sapatilha. O correto seria a minha meia calça e minha sapatilha condizer com o tom da minha pele. Porém, não há nenhuma grande marca de meias e sapatilhas no Brasil que produza, que forneça meia calça e sapatilhas para negros. Então, desde que eu danço, que é desde sempre, eu uso meia calça e sapatilha rosa, que não seria o ideal, porque a ideia é que a meia ela integre, ela se misture ali com a cor da pele. E eu não sou representada na minha área. Uau. Eu acho que do ponto de vista geral, a gente entende que o racismo ele nunca deixou de existir, apesar de abolição de escravatura, enfim. Ele sempre existiu de uma forma intrínseca. Sim. Muitas vezes é evidenciado pelo extremo, mas eu acho que nós, enquanto igreja, precisamos nos posicionar lutando pela igualdade, né? Enxergando a essência das pessoas e não a aparência, assim como Jesus fazia, né? E o nosso papel é fazer diferente do que os outros estão fazendo. A gente precisa lutar pelas nossas causas de uma forma certa, né? Existe uma forma certa de fazer isso. Eu até vejo aqui na nossa comunidade muitas tribos. Às vezes a gente tem vários tipos de diferenças particulares, assim, não discriminatórias, mas eu vejo várias tribos e a gente se une, voltando, né, no que não faz iguais, entendeu? As diferenças elas vão existir, elas precisam existir. Deus nos fez particular, assim. Sim. Mas a gente nos une pelos nossos ideais, e Deus, tipo, a gente precisa amar, né, o versículo de João, se não me engano, 13, que amem uns aos outros. E ele não fala das diferenças, se for assim, não ame. Eu parto desse princípio, eu vejo isso muito vivo na nossa comunidade. A gente recebe pessoas de qualquer tipo de como posso dizer, etnias, estereótipos. Sim. E é legal como a gente abraça isso aqui, sabe? Isso é difícil, principalmente quando a gente fala de igreja. A igreja sempre foi um lugar muito
seletivo. Era complicado lidar com isso. Eu vejo na nossa comunidade algo que a gente superou. Eu vejo que fato muito superado isso, e eu acho que... Por quê? Porque a gente nos une, nos ajuntamos por aquilo que nos faz iguais, entendeu? Sim. O propósito em comum, entendeu? Uau, E é necessário demais isso. Cada pessoa, independente da etnia, igual você estava colocando, ela é muito importante na composição do corpo da igreja. Independente daquilo que ela vem trazendo como cultura, todos nós somos importantes e todos nós somos iguais diante de Deus. Isso, muito bom. É justamente isso. Cara, eu quero agradecer vocês, Rafa, Caio, Bima, pelo bate-papo. Foi incrível, eu tenho plena certeza que isso vai levar muita informação, vai levar propósito e um alvo para as pessoas que assistirem, tenho plena certeza disso. E é isso, pessoal. Deus abençoe e até a próxima.